pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série de vídeos R$60 em um plano. No geral, 5º dia de operação hoje, mas desde que eu decidi gravar, então nós vamos para o 3º dia. Até o presente momento, né, fechando o balanço até ontem, nós estamos com lucro acumulado de 39,35%, quase 40%, está dando quase uma média de 10% ao dia. E por conta disso, considerando que hoje é uma sexta-feira, a gente vai operar de forma mais conservadora, porque o nosso objetivo principal não é lucrar, o objetivo principal é sobreviver no mercado, é preservar essa banca. Então nós vamos atuar hoje de forma conservadora dentro do nosso modelo operacional, é claro, mas a gente vai disponibilizar aí um recurso pequeno para caso a gente feche em 2x0, a gente feche com prejuízo pequeno. E se o mercado estiver favorável, a gente vai trabalhar e buscar uma rentabilidade bacana, mas tudo com estratégia, disciplina e consciência, ok? Então fica comigo nesse vídeo para vocês poderem ver e acompanhar como é que vai se dar o desenrolar dessa história. Simbora! Pessoal, vamos lá? Vamos nós para mais um dia, sexta-feira, sextou. Enquanto eu estava preparando aqui o vídeo, né, preparando tudo, eu abrindo o gráfico, eu encontrei uma oportunidade onde o mercado ele fez uma figura ali de estrela cadente e a gente pegou essa oportunidade, tá? Então assim, hoje eu só fiz, ontem de madrugada também, né? Ontem antes de deitar eu tentei pegar uma operação no mercado e não foi bem sucedida. Tivemos um lossinho e voltamos hoje para operar. Como eu perdi aquela primeira entrada da madrugada de R$2, hoje eu entrei com a mão de proteção. E aí nós fizemos os R$3, tá? Então eu saí com 67 centavos de lucro. Tá? R$67 de lucro, 67 centavos de lucro, né? Que coisa extraordinária. Claro que não. Mas a ideia desse vídeo aqui é trabalhar o nosso psicológico. Tá? Vamos tentar trabalhar sempre da forma de que primeiro eu preciso ser para depois então ter. Primeiro eu preciso agir como? Me tornar, para que eu possa ser um trader que daqui a um tempo eu vou estar operando, ao invés de R$84, essa banca ela for R$840. E depois, ao invés de ser R$840, ela seja R$8.400, que esse é o nosso objetivo. Primeiro, o ajuste, ele não precisa estar no operacional. Já está claro para vocês que eu tenho conhecimento de mercado. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é isso aqui, ó, é o ajuste mental, tá? Aquele que não é capaz de ser fiel e disciplinado no pouco, ele não vai ter condições psicológicas para ser fiel e disciplinado no muito. Toda pessoa que hoje é grande, que opera grande, um dia ela foi pequena. E ela só se tornou grande porque quando era pequena, ela se comportou com mentalidade de pessoa grande, ainda que momentaneamente estivesse pequena. E é isso que nós estamos trabalhando nesse dia, nessa sequência de vídeos. Tá? Vim aqui e colocar R$500, colocar R$1.000, cara, eu já operei com banca de R$10.000. E não se trata do valor, se trata do seu estado mental e do quão preparado você está para agir nesse mercado. Então não adianta você vir aqui operar com uma banca enorme, se na mentalidade você é pequeno, se você não está pronto para lidar com valores altos. Então a gente vai começar aqui trabalhando com essa banca pequena. Não vamos focar em dinheiro, em valor. O lucro foi 67 centavos. O foco aqui não é 67 centavos, é a porcentagem em cima do lucro. E o principal de tudo é sobreviver no mercado. Não adianta a gente rebentar agora e daqui a 6, 7 dias, 10 dias quebrar a banca, depois de ter 200, 300, 400%. O objetivo principal nessa série de vídeos, a estratégia é diferente. A estratégia é, primeiramente, sobreviver no mercado. Um dia de cada vez nessa selva totalmente perigosa, onde o intuito é tomar o teu dinheiro. É te bater, te deixar de joelho e arrancar todo o dinheiro do seu bolso.
do meu bolso também, tá? Então, o primeiro objetivo é sobreviver, e aí o objetivo secundário é ganhar dinheiro. Por isso, dessa estratégia. Tá? A gente faz uma primeira entrada mais ousada, porque estatisticamente a minha primeira entrada ela é que detém a maior índice de assertividade, e depois eu errei a primeira entrada, eu vou para uma segunda entrada com mão de proteção. Errei a primeira entrada, que é a mais ousada, errei a segunda entrada, que é a mão de proteção, stop, game over, a gente encerra o operacional a critério de gerenciamento de banca, para que a gente não corra o risco de entregar todo o nosso capital por não aceitar a derrota, por não aceitar estar errado e por um momento em que o movimento gráfico ele não esteja ajustado com a nossa leitura de mercado. Porque isso acontece, isso pode acontecer. Em algum momento a gente pode estar lendo o mercado, ele fazendo movimentações diferentes ou não respeitando o nosso operacional, a nossa leitura, e ali a gente começa a perder as nossas entradas. E aí entra o sentimento de orgulho, indignação, de sentimento de querer recuperar a banca, e a gente vai entregando e até quebrar a banca. E eu já vi isso acontecer várias vezes. E não adianta a gente querer colher frutos diferentes se a gente trabalhar da mesma forma. A gente precisa mudar as sementes, trocar as raízes para que a árvore e o fruto seja diferente. Então não adianta fazer a mesma coisa e achar que a gente vai ter resultado diferente. Por isso, nesse formato de vídeo, a gente opera. Quem me acompanha aqui há mais tempo, quem tem visto os meus vídeos sabe que essa forma de operar ela está diferente das demais. Nós vamos operar, tentar algo diferente para poder colher frutos diferentes. Ok? Então fica comigo e simbora. Chega de conversa e vamos procurar alguma coisa, alguma entrada para fazer. Deixa eu abrir mais alguns gráficos aqui. Eu prefiro trabalhar com 7 gráficos, com 7 ativos, porque 7 ativos eu entendo que eu tenho mais oportunidade. Eu levo menos tempo para criar uma oportunidade no mercado. E sempre a gente vai procurar os ativos que eles estejam pagando a partir de 87%. Pode ser você. Bom. 3, 6, falta só mais um. Só mais um. Você eu já tenho, você já peguei, você já peguei. Eu gosto de operar euro USD, mas ultimamente ele só tem estado em torno de 85%. Euro GBP já está ali. É isso. Essa corretora, ela tem pago, o payout dela tem estado muito baixo. Na minha concepção, 85%. Eu que já vi essa corretora pagando acima de 90%, alguns anos atrás. Hoje ver ela desse jeito é desanimador. Então vamos ficar com 6 gráficos. Mercado querendo romper essa zona de suporte. Uma boa zona de suporte. Ele forçando aqui o rompimento. Vou aguardar porque pode ser ó, que ele rejeite e acabe fechando aqui dentro da zona de suporte. Ó. E aí a gente tem um gatilho de entrada. Ele fechando aqui, ele mostra que ele está rejeitando a tendência de baixa. Mas ele fechando com o corpo abaixo da linha de suporte, aí já fica arriscado de entrar. A entrada que eu acertei anteriormente foi num padrão parecido com esse aqui, ó. Eu vi esse padrão e operei a próxima vela na continuidade, entendendo que essa vela aqui seria vermelha. Essa figura gráfica ela é uma figura muito boa mesmo.
Fechou vermelha. Fechou vermelha. Preço momentaneamente rejeitando essa região aqui. Porém, batalhando para romper. Ó. Se fosse um martelo, se fosse uma estrela cadente aqui, seria um gatilho para a gente pegar uma venda. Agora o preço está trabalhando nessa região. Olha o sinal lindo. Olha esse sinal lindo aqui, ó. Esse sinal lindo aqui, esse sinal, quando eu vejo, ele me dá gatilho para... Eu costumo entrar pesado quando eu vejo esse tipo de gatilho aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, porque teve um inscrito que ele fez uma ponderação e eu respeito. Eu respeito a opinião, eu gosto que vocês interajam, que vocês dêem um comentário. É a partir do comentário de vocês que vocês também agregam na minha vida, seja com comentário de vocês vão lá sabe, dão uma força pra gente, seja aqueles que vocês fazem alguma crítica e eu leio, eu penso a respeito. E teve um inscrito que ele deixou um comentário no primeiro vídeo que eu postei, que lá no finalzinho eu entrei mais pesado, né? E ele falou que eu naquele momento ali, eu quebrei tudo que eu falei, tudo que eu construí, que eu não segui a disciplina da forma como eu trabalhei. Só que o que acontece? Até as vezes que eu entro mais pesado, é uma mão pesada que ela já está calculada. Eu tenho um modelo operacional. Dentro desse modelo operacional, eu tenho os meus níveis de tomada de risco. Operando com a banca de R$ 84,00, que hoje é o valor que ela está, e fazendo entradas de 2 e mão de proteção de 3, quando acontecer de eu tomar 2-0, eu estopei com 5. A próxima entrada eu vou entrar maior. Eu vou entrar com 7 e depois uma mão de 12 e assim vai até eu quebrar essa banca. Sempre que eu vou voltar com a mão maior. Tá? É uma modalidade ela mais arriscada, mas é a modalidade que eu quero me exercitar nessa banca. Ela não é a mais conservadora de todas, parece até contraditório quando eu digo que o meu objetivo principal é sobreviver no mercado, mas toda essa modalidade operacional ela está construída com base em backtests, com planejamentos, e também eu trouxe isso para uma conta real, porque também não adianta fazer backtest e depois você vir operar, porque o seu comportamento, a sua mentalidade, quando é dinheiro real, ela funciona de uma outra forma. Determinadas entradas que numa conta de treinamento você entraria, você já pensa 2 vezes, e é por isso que eu apresento para vocês esse modelo, mas também ele é um modelo experimental. E nesse modelo experimental, ele não é a estratégia mais conservadora de todas. Ela está ali no meio termo. Se ela fechar vermelha, a gente entra. Entramos, tá? Ela pode até me trollar aqui, mas é o gatilho que eu precisava. É o gatilho que eu precisava porque o preço, né, no momento, o gráfico está me mostrando que o preço ele está rejeitando essa zona aqui. E a figura que ela me sinaliza isso é esse martelo aqui, ó, essa estrela cadente. Essa estrela cadente nessa região é um gatilho para que eu possa entrar. Baseado nisso, a gente aguarda para ver o que o mercado quer fazer. Aos 18 segundos, ela está crescendo bastante para cima. Ponta vendedora tentando consumir tudo, ó, todos os lotes de compra, bastante briga nessa região e deixa o mercado andar. Que maravilha! Mais uma entrada positiva para a gente fica aqui nesse dia de hoje, né? Considerando que hoje é 18 de julho, todas as entradas que eu fiz, 2 entradas positivas, uma
não assertiva. E aí o que acontece? Como eu acertei essa entrada, essa minha primeira entrada, esses meus R$ 2, eles são os R$ 2 onde eu vou ser o mais ousado possível, né? Eu vou tentar exponencializar a minha banca dentro do meu índice de assertividade e vou então buscar por um Soros. Soros nível 1, nível 2, a gente vai buscar um Soros com esse primeiro R$ 2. A gente não acertando Soros, a gente vai para uma segunda entrada, que é R$ 3. Ah, a gente perdeu a mão de Soros e perdeu os R$ 3, configura dois stop, dois entradas não assertivas, né? 2-0 e a gente stopa a operação. Esse é o nosso modelo operacional. Quando a gente volta no próximo período, a gente volta com a mão maior para que em caso de acerto a gente cubra todas essas despesas, esses prejuízos que tivemos. É assim que a gente trabalha. Como eu ganhei do 1,80, próxima entrada vai para 3,80. Vamos ajustar aqui em todos os ativos, 3,80. Aqui já foi, regulou, o sistema já regulou tudo pra gente, ok. Fazer uns traçamentos aqui. Para a gente atualizar a nossa leitura de mercado. Ok. Preço, a tendência principal é uma tendência de baixa. Tendência principal é uma tendência de baixa, então você comprar numa tendência de baixa, você está atuando contra a tendência. Só que como vocês viram, quem assistiu o meu vídeo de ontem sabe que esse padrão aqui, ó, é um padrão que eu faço compra para a próxima vela. Se eu estivesse aqui, nesse momento aqui, essa vela aqui eu teria feito compra. É bem desse jeito. Ela rejeitou, mas rejeitou verde. Rejeitou verde, eu não entendo que ela está disposta a dar continuidade. Se ela tivesse rejeitado vermelha, eu entraria pegando venda. O mercado estabeleceu um novo nível de preço, trabalhando acima da linha de resistência. E não há defesa para trás. O outro topo está aqui em cima. É a última região onde ele pode segurar o preço. Depois os outros níveis estão cá em cima. E é isso. A gente fica passeando aqui pelos ativos, esperando um momento onde o mercado ele possa formar uma figura que dê gatilho para a nossa entrada. Aqui, ó. Aqui eu tenho um gatilho para entrar. Muito sequinha. Muito sequinha. Muito sequinha. Ela deixou um paviozinho aqui como se levemente ela quisesse rejeitar. Ela não fechou esse martelo invertido, ele não fechou cheinho. Isso me fez hesitar na entrada. O mercado está indeciso, não está definido que a gente está construindo uma tendência de baixa legítima. Mercado em tendência de alta forte. Ó, aqui eu tenho um padrão aqui eu tenho um gatilho para compra, tá? Aqui eu tenho um gatilho para compra, vou nem olhar para trás. Gatilho para compra. Deixar pavio não, pavio não.
Paviozinho não. Se ela fecha cheinha aqui, a gente ia fazer uma compra, porque isso aqui, ó, é uma figura onde ela mostrou rejeição na venda e voltou para compra. Só que aí no finalzinho parece que entrou uma ponta vendedora, ó, que derreteu um pouco do corpo da vela e deixou um paviozinho para cima. Aqui eu não teria. Aqui, olha, estrela cadente na região de suporte, mas eu não pegaria. Não venderia, não entraria a favor da tendência. Por quê? Porque o preço ele está retido aqui. Ó, o preço ele está retido aqui e a última, penúltima, antepenúltima vela, como eu expliquei para vocês ontem, ela fez uma marcação aqui. Então, essa zona de preço aqui, ó, ela é uma zona de preço perigosa. Essa estrela cadente ela não fechou com autoridade. Se ela vem aqui e fecha abaixo das últimas, eu faria uma compra, eu faria uma venda. Aí sim. Mas como ela ficou retida aqui dentro dessa linha, ficou arriscado. Não tá dos melhores para operar. E aí provavelmente eu vou fazer a mesma coisa de ontem. A gente encerra o período por aqui, a gente dá uma pequena parada, eu vou fazer outras coisas, daqui a pouco eu volto e olho o mercado. Porque sem muita liquidez, eu não consigo nem fazer a leitura para vocês acompanharem do meu racional. Eu não consigo transmitir para vocês a minha visão de leitura de mercado, que o preço está fazendo. Tá tudo muito devagar, muito devagar. Mercado em tendência de baixa forte. E aí em meio a essa tendência de baixa forte, ele me faz uns paviozinho desse aqui, ó. Uns pavios desse aqui, eu entro, cara. Eu entro. Talvez mais à frente eu perceba que essa figura de reversão numa tendência de baixa forte, ele não seja tão lucrativo, mas ainda assim, como eu não atualizei essa informação, ainda assim é um gatilho para entrada. Não tem nada. Nada que encaixe em nosso modelo operacional. Mercado rejeitando a tendência de alta, ponta vendedora secou, consumiu todos os lotes de compra, empurrou o preço para baixo. Opa, 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 opa. Dava para entrar. Vamos entrar? Preciso que você seque o máximo possível. Já era. Já era. Gatilhozinho bom de entrada pra gente, ó. Martelo. Voltou. Acaba prevalecendo a mesma coisa que eu falei com relação ao martelo invertido na zona de suporte. O ideal seria, aqui eu tenho a zona de resistência, que essa figura ela tivesse vindo fechar aqui em cima. Ó. Pessoal, a gente não vai ficar aqui tentando tirar leite de pedra não. Não adianta ficar aqui tentando tirar leite de pedra, porque não é comum no mercado de opções binárias a gente passar tanto tempo sem uma oportunidade. E o problema da gente ficar aqui olhando o gráfico, gastando aqui até uma hora olhando o gráfico e não encontrar oportunidade,
É o risco da nossa mente pregar uma peça, da nossa paciência e disciplina começar a ser consumida e daqui a pouco a gente achar, nosso subconsciente, ele nos fazer entender que a gente precisa fazer uma entrada e a gente acabar nossa mente pregando uma peça, mostrando pra gente entrada onde não tem. Então uma das formas de se resguardar do mercado é isso, até porque várias vezes já aconteceu da gente estar abrindo o gráfico e aparecer uma oportunidade e a gente pegar. Assim como já aconteceu também da gente ficar aqui, ó, sentado, olhando e nada acontecer. Então é isso. A gente vai dar um tempo aqui e volta no outro momento, senão esse vídeo ele vai ficar muito extenso, tá? Dessa vela aqui, que eu vou pegar uma compra, tá? Mercado rejeitou. Mercado rejeitou. Tá travando na região de resistência, de suporte aqui, ó. Travando nessa região de suporte. E vamos ver se a ponta compradora vai conseguir segurar o preço aqui dentro. A tendência principal é venda. Tendência principal é venda. Os vendedores conseguindo bloquear, ó, furar essa região de suporte. E pelo visto, os compradores não vão ter bala na agulha suficiente para segurar os vendedores. Compradores valente nessa região, valente, mas está muito brigado. Opa, 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 que coisa linda. Que maravilha. 3,80 com 3 vai dar 7,50. Nem sei se é isso, mas vamos porque aqui tem oportunidade. Ó, mercado rejeitou a baixa. Deixa ele voltar. Aí não vai voltar mais, não vai voltar mais. Aqui é continuidade no nosso Soros. Isso, aqui. Nossa entrada é aqui, agora vamos deixar o negócio andar. Vamos deixar o negócio andar, porque aqui a gente tem um gatilho, a gente tem esse martelinho aqui, esse martelo que ele representa pra gente continuidade. Se vai ser dessa forma eu não sei, mas é o nosso gatilho. Nosso gatilho na compra. Ao que parece os vendedores anulou, tá? Os vendedores anulou esse padrão. Então a gente fica desse jeito. Não deu certo. Não deu certo e a gente volta para o projeto inicial. Ponta vendedora invalidou o nosso gatilho de continuidade e prevaleceu a tendência principal. Vamos nós aqui para esse período tentar encerrar esse ciclo. Nesse meio tempo aqui, que eu estava fazendo edição de alguns materiais, revisando algumas coisas, até esqueci do fone. Eu vi uma oportunidade interessante e ela acabou se mostrando não assertiva. 1,41. Depois eu tentei o Soros, ó. Aqui, né, nós acertamos, primeira mão de Soros, segunda mão, opa. Desceu pra caramba. Desceu muito, meu filho. Me emocionei aqui. Era uma retração, mas a venda tá feroz. Tá feroz aqui. E eu acredito que essa aqui ela não vai voltar, não. Apesar de momentaneamente ela ser um bom ponto, ser um bom suporte, a ponta vendedora desceu firme. Desceu com violência. E aí não tem o que fazer. A entrada ela foi boa. Tá dentro do meu operacional. Dentro do meu racional, olha aqui, ó, o que eu tenho. 1, 2, 3 defesa. E na terceira defesa, ó, toda análise ela está condizente com a minha entrada.
Depois da terceira defesa, o preço ele foi lá em cima, rejeitou e veio testar aqui embaixo. Quando ela veio testar aqui embaixo, eu fiz uma entrada de compra buscando retração para a vela. Ainda que a ponta vendedora ela tivesse com força, ela retrairia momentaneamente, seguraria nessa região para depois descer. Isso é o que normalmente se faz, só que não dessa vez. E a gente, como a gente lida com probabilidades, dessa vez não deu bom, a gente então fecha aqui, ó, com 2x0 e a gente encerra o operacional desse período. Tá? Não sei se eu volto hoje, não sei como é que vai ficar a minha rotina aqui, logo mais eu tenho que trabalhar, hoje é dia de eventos, mas no momento a gente não opera mais. Esse é o nosso modelo operacional. Pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte. Se eu considerar que eu consegui, né, que a gente conseguiu gerar um lucro muito bacana essa semana, não tem por que eu voltar no mercado hoje. Eu posso segurar o meu lucro, segurar o lote, fechar o dia em prejuízo, porém na semana eu estarei no lucro. Isso é muito bacana se a gente considerar um período de médio prazo. Se a gente não olhar só para hoje, a gente está bem. Então, provavelmente a gente fica por aqui. Se eu não ficar por aqui depois, a gente atualiza o vídeo, tá? Mas é isso. Hoje é o que temos a entregar nesse dia. Tá? Nem sempre a gente vai fechar verde, nem sempre todas as análises elas serão positivas. Tradar é isso, mercado financeiro é isso. Dias de acerto, dias de perda, dias de lucro, dias de prejuízo. Só que no somatório geral, no médio e longo prazo, a gente tem que estar crescendo. Não que o mercado, não que a nossa rentabilidade ela aconteça em linha reta. Né? Ela tem as oscilações como o mercado. Mas se no geral, ao longo dos dias, a gente primeiramente não quebrar a banca, segundo lugar, a gente permanecer no mercado, trazendo lucros pequenos e mantendo o nosso gerenciamento de risco, a gente então vai conseguir construir algo bacana nessa conta aqui. Tá? E vocês vão testemunhar isso. Então fica com a gente, tá? Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Olha só porque é bom a gente documentar e pondo em registro, né, em diários, tudo aquilo que a gente faz, todo o nosso operacional. Eu voltei aqui para preencher minha planilha de movimentações e a gente fechou aqui o dia 5, fechamos aqui o 5º dia de operação no vermelho. E eu tinha falado com vocês que de repente eu voltaria para operar alguma coisa assim. E eu tinha falado para vocês que voltaria para operar alguma coisa assim. Só que, olhando aqui a minha tabela, eu entendi que psicologicamente eu não vou operar mais hoje. Eu vou encerrar. Por quê? Olha o que a minha planilha está conversando comigo. Tá? Parece meio louco, não é isso? Mas é o nosso entendimento de mercado. Olha o que a minha planilha está conversando comigo. Eu comecei essa banca no dia 14, com R$60. Até ontem, nós chegamos a 83,61, uma rentabilidade de quase 40%. E hoje, nós estopamos com prejuízo de 5%. Ao longo da semana, né, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, ao longo da semana, a gente construiu um financeiro muito bacana. E não vai ser um dia de loja que vai desconstruir tudo isso. Então, se eu vier com a mentalidade de tentar buscar recuperar esse prejuízo, eu posso perder ainda mais. E se eu fechar mais um período em 2x0, eu comprometo mais essa banca, e não somente a banca, mas o meu psicológico. Então, como toda essa construção, esse planejamento, ele está voltado para o fator psicológico, eu tenho plena consciência que um dia, em que a minha mente bugar, eu surtar e sair dessa postura, tudo isso aqui, ó, vai para o ralo. Então, psicologicamente, é saudável que eu mantenha a conta desse jeito. Por quê? Porque eu já fiquei mais de 20 dias sem tomar lote.
já passei mais de 20 dias só ganhando, só ganhando. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque, primeiro, massageia o nosso ego. A informação que a nossa mente fala, ó, cara, agora você é o cara agora, você está em outro patamar. Se você faz isso com um valor pequeno, larga a mão, enche a banca e começa a fazer uma diária, começa a fazer lucro porque você agora é o cara. E você começa a ficar extasiado com aquilo tudo, achando que você deu um salto na tua vida. E aí o que acontece? Inconscientemente, a gente passa a não aceitar o stop. A gente não aceita o dia que a gente estiver lendo errado, que o mercado ele pregar peças e a gente fechar no prejuízo. E aí, por não aceitar, a gente insiste em operando. Insiste operando porque a nossa planilha está toda azulzinha e a gente não quer aceitar aquela mancha naquele dia. Então hoje, eu quero aceitar essa mancha nesse dia, porque eu quero considerar que hoje eu não fui lucrativo, mas 4 dias para trás eu fui lucrativo. Então, para mim, vai ser saudável, será saudável eu fechar a semana dessa forma, com um borrão vermelho na minha planilha. Porque o que a gente está trabalhando primeiramente é isso aqui, ó. E para eu aceitar que o loss faz parte, eu preciso ter esse borrão aqui. Então vai ficar dessa forma. Eu hoje, em conta real, não opero mais. Se eu tiver tempo, talvez eu entre em conta de treinamento, para que eu possa fazer alguns gatilhos, validar algumas estratégias e ter mais documentação, para que eu possa depois fazer um planejamento de análise probabilística. Tá? Os treinamentos, a preparação ela continua, mas o operar em conta real, essa semana, hoje fica desse jeito. Tá? É a nossa estratégia para que a gente possa prosseguir com o nosso objetivo principal, que primeiro é não quebrar a banca, segundo, lucros modestos, terceiro, gerenciamento de banca. E isso está bem escrito aqui, ó. São os 3 fundamentos que eu deixei aqui na minha planilha para que eu possa ter isso em mente e todo dia vir me lembrar disso. O objetivo primeiro é não quebrar a banca, segundo, buscar lucros modestos e 3, aplicar gerenciamento de banca. E aceitar o meu período operacional no dia de hoje em vermelho é gerenciamento de banca. E isso é positivo para a gente, ok? Então é isso. Esse é o nosso planejamento, a nossa estratégia, o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Um abraço e até a próxima. Valeu!